Você já se perguntou o que faz uma vida ser realmente boa? Não apenas confortável ou bem-sucedida aos olhos dos outros, mas verdadeiramente significativa e tranquila? Marco Aurélio, imperador romano e um dos mais importantes representantes da filosofia estoica, escreveu reflexões profundas sobre como lidar com as dores, os deveres e as incertezas da existência. Seus pensamentos, registrados em seu diário pessoal, que mais tarde ficou conhecido como Meditações, continuam a iluminar caminhos, mesmo 2000 anos depois. Neste vídeo, vamos explorar 9 princípios fundamentais do estoicismo, todos baseados nas ideias de Marco Aurélio, que podem ajudar você a viver com mais clareza, equilíbrio e força emocional. Pegue um tempo para si, respire fundo e permita-se refletir com profundidade sobre cada uma dessas ideias. 1. Valorize as pessoas em primeiro lugar. Marco Aurélio acreditava que o valor de uma pessoa era medido não pelo que ela possuía, mas por como ela tratava os outros. Em um dos momentos mais difíceis de seu império, ele vendeu parte dos tesouros do palácio para ajudar a população romana durante uma crise de fome. Para ele, liderança era serviço, não privilégio. Trazendo isso para os nossos dias, pense na senhora que vende café na esquina, sempre sorrindo, mesmo com a vida difícil. Ou naquele motorista de ônibus que te deseja bom dia todos os dias. Essas pessoas anônimas muitas vezes vivem o princípio estoico de forma mais autêntica do que muitos com títulos e diplomas. Na próxima vez que alguém te interromper no trânsito ou te tratar com impaciência, tente lembrar: você não pode controlar o outro, mas pode escolher responder com humanidade. Isso é mais do que educação, é filosofia em ação. Valorizar o outro, mesmo quando não é conveniente, é uma das maiores demonstrações de força interior. Há alguns anos, um médico em São Paulo ficou conhecido por atender moradores de rua gratuitamente durante as madrugadas, sem câmeras, sem mídia, apenas com seu jaleco e sua lanterna. Isso não o tornou famoso, mas o tornou grande. Ele entendeu algo que Marco Aurélio sabia bem: servir aos outros é servir a humanidade dentro de nós mesmos. Segundo, sempre existe outro caminho. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação, promove a ação. O que está no caminho, se torna o caminho. Essa frase é o coração da filosofia estoica. Ela nos lembra que não é o obstáculo em si que nos derrota, mas a forma como o enxergamos. Lembre de Silvio Santos. Antes de se tornar um dos apresentadores mais conhecidos do Brasil, ele foi ambulante e enfrentou diversas rejeições. O que parecia ser um fim era, na verdade, um novo começo. Ao invés de parar, ele adaptou seu caminho. Nos dias difíceis, a mente estoica pergunta: o que posso aprender com isso? Ou, como posso redirecionar essa energia? Imagine um jovem que perde o emprego. Ele pode se entregar ao desespero ou pode usar o tempo livre para estudar, se reinventar e construir algo novo. Isso é transformar o obstáculo em oportunidade. A vida sempre vai nos colocar à prova, mas há sempre um novo caminho para quem mantém a mente aberta e os pés firmes. A chave está em não resistir, mas em adaptar-se, com sabedoria e coragem. Terceiro, dê um passo de cada vez. Marco Aurélio aconselhava a não olhar para a vida como um todo de uma só vez, mas em partes. Quando algo parecer grande demais, pergunte: qual o próximo pequeno passo que posso dar? Pense no exemplo de Dona Maria, uma aposentada de 65 anos que decidiu voltar a estudar. Ela começou com uma aula por semana. Em pouco tempo, estava cursando uma faculdade. O segredo? Foco no presente, sem se perder na ansiedade do futuro. O progresso real é silencioso, constante e humilde.
Você não precisa vencer hoje. Precisa apenas avançar um pouco mais do que ontem. Na prática, isso significa fazer a próxima ligação difícil, escrever a próxima linha do projeto, organizar o próximo item da casa. É sobre ritmo, não velocidade. Quando a jornada parecer longa, abaixe a cabeça e apenas dê o próximo passo. No fim, a constância supera o entusiasmo passageiro. Quarto, descarte a ansiedade. Marco Aurélio dizia: a maior parte das preocupações são projeções da mente. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que ainda não aconteceu, ou o que talvez nem aconteça. Imagine um estudante que paralisa dias antes da prova, imaginando todos os cenários possíveis de fracasso. Ele sofre antes do tempo e muitas vezes à toa. Os estoicos classificavam tudo em duas categorias: o que depende de nós e o que não depende. O segredo da paz está em investir energia apenas no que está ao nosso alcance. No Brasil, conhecemos histórias de pessoas simples, como agricultores que lidam com a incerteza do clima todos os anos. Eles semeiam com fé, sabendo que a chuva pode ou não vir, mas não param de plantar. Viver com sabedoria é aceitar a impermanência e agir dentro do que é possível hoje. Respire. Concentre-se no agora. É tudo o que você realmente possui. 5. Comece bem o dia. Marco Aurélio acreditava que as primeiras horas do dia moldam nosso espírito. Ele começava suas manhãs escrevendo, refletindo e alinhando seus pensamentos com seus valores. Hoje, muitos acordam com o despertador na mão e o celular no rosto. Já começam o dia bombardeados por notificações e estímulos. Mas e se você criasse um ritual diferente? Um jovem empreendedor de Belo Horizonte, por exemplo, decidiu começar seus dias com 15 minutos de leitura e 10 de silêncio. Em poucos meses, sua produtividade e clareza mental mudaram drasticamente. O estoicismo nos convida a começar com propósito. Pode ser escrever 3 intenções, fazer um alongamento consciente ou apenas tomar café olhando para o céu. O importante é que você comece dirigindo sua mente, antes que o mundo tome o volante. Um começo centrado prepara você para qualquer tempestade ao longo do dia. 7. Não guarde ressentimentos. Guardar rancor é como carregar pedras nos bolsos e reclamar que está cansado. Marco Aurélio nos alerta que o ressentimento é inútil. Ele machuca mais quem o sente do que quem o causou. Pense na história real de um pai que perdeu o filho por causa de um erro médico. Em vez de se afundar no ódio, ele criou uma ONG para ajudar famílias em luto. Ele transformou dor em serviço. Isso é estoicismo na prática. No Brasil, carregamos muitas injustiças. Mas a resposta não precisa ser mágoa, pode ser ação consciente. Ao perdoar, você não está dizendo que o erro foi certo. Está dizendo que sua paz vale mais do que a prisão emocional. Soltar não é esquecer. É apenas deixar de reviver. É seguir mais leve. E ser leve é ser livre. 8. Pergunte-se: isso é essencial? Vivemos afogados em tarefas e distrações. Marco Aurélio escreveu: não perca tempo com coisas que não são essenciais. E o que é essencial? Aquilo que está alinhado com seus valores mais profundos. Imagine uma mulher que passa a vida tentando agradar a todos. Um dia, ela adoece e percebe que quase nunca fez o que queria. Começa então a dizer não com mais frequência. E finalmente, vive. Perguntar: isso é essencial? É um ato de coragem. É desafiar o modo automático. É sair do ruído para ouvir a própria alma. No Brasil, vemos muitos que vivem com pouco, mas vivem com sentido. Um pescador que valoriza a rotina simples, uma avó que encontra alegria em fazer bolo para a família. Eles sabem o que importa. A clareza não vem do excesso, mas da escolha.
e escolher o que importa é uma das maiores formas de sabedoria. 9. Lembre-se, a morte é iminente. Memento mori. Lembrar da morte não é obsessão, é lucidez. Marco Aurélio escrevia todos os dias sobre a finitude da vida, não para temer, mas para valorizar o tempo. Um jovem empresário brasileiro, após sobreviver a um acidente de carro, mudou radicalmente sua rotina. Passou a priorizar os filhos, cuidar da saúde e viver com mais presença. Ele percebeu que a morte é certa, mas o momento incerto. Viver como se fosse o último dia não é desespero, é gratidão. É escolher não adiar o abraço, a conversa, o passo que falta. Não espere o susto para acordar. Use a lembrança da morte como bússola, não como sombra. A morte nos lembra da urgência de viver. E viver bem é viver agora. Se alguma dessas ideias tocou você de alguma forma, leve isso adiante. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja precisando refletir e, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Evolua. Aqui, a gente busca sabedoria prática para enfrentar os desafios da vida com mais clareza, coragem e equilíbrio. Seu gesto pode ser pequeno, mas o impacto, esse pode ser grande. O estoicismo não é uma filosofia para ser admirada de longe. É uma filosofia para ser vivida. Marco Aurélio não escrevia para os outros. Ele escrevia para lembrar a si mesmo de como agir, pensar e sentir diante da vida real. E é exatamente isso que você pode fazer a partir de agora. Escolha um dos princípios de hoje, apenas um, e aplique com sinceridade nas próximas 24 horas. Veja como você se sente. Veja como o mundo responde. Lembre-se, a verdadeira evolução não acontece de uma vez. Ela acontece em silêncio, um hábito por vez, um pensamento por vez, uma atitude por vez. Evolua com sabedoria. Evolua com intenção. Evolua com coragem.